Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as protozooses, que são doenças causadas por protozoários. A gente vai falar hoje de três doenças: a amebíase, a doença de Chagas e a malária. No caso da amebíase, ela é causada por um protozoário chamado de ameba, que é a Entamoeba histolítica. Esse protozoário ele pode estar presente em alimento e água. Portanto, o indivíduo ele acaba se contaminando quando ele faz a ingestão de alimentos e água onde estão presentes as amebas. E essas amebas acabam atingindo a região do intestino grosso, causando principalmente dores abdominais e diarreias. E algumas vezes essas diarreias podem vir com sangue, ou seja, o indivíduo pode ter também uma anemia. A profilaxia, ou seja, a prevenção, é lavar bem os alimentos e beber água potável. E é importante que também no ambiente tenha saneamento básico, certo? No caso da doença de Chagas, ela é causada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Esse protozoário ele vive no barbeiro, num percevejo chamado de Triatoma infestans. Esse barbeiro também é conhecido como chupança. O barbeiro é interessante porque ele tem uma vida noturna. De dia ele fica quietinho lá na dele, aí quando é à noite ele vai se reproduzir, ele vai se alimentar. E aí o barbeiro ele gosta principalmente de atingir as áreas onde a pele é mais fina e há um contato mais próximo com a corrente sanguínea. Por isso o nome barbeiro. À noite ele vai lá no indivíduo, lembrando que ele não contamina apenas os indivíduos, no caso da espécie humana, mas atinge também outros mamíferos. Então ele vai lá na região, o indivíduo tem uma irritação, uma coceira típica, e aí ele acaba defecando. Aí através das suas fezes o protozoário ele cai na corrente sanguínea do indivíduo, ou seja, ele entra pelos poros da pele, cai na corrente sanguínea e pode chegar no coração e em outros órgãos, causando o aumento desses órgãos, e esse aumento desses órgãos vai levar, né, o indivíduo, se ele não descobrir logo, essa doença vai levar ele ao óbito, certo? A forma de prevenção, de profilaxia da doença é o combate ao vetor, é o combate ao barbeiro e substituir as casas de pau a pique por casas de alvenaria, ou seja, substituir as casas de barro, né, e madeira por casas de tijolos e cimento, porque o barbeiro ele gosta de ficar nessas casas chamadas de pau a pique. Lembrando que a contaminação também da doença de Chagas pode acontecer quando o indivíduo ele ingere alimentos contaminados com a fezes do barbeiro que está lá o protozoário. Por exemplo, se o indivíduo, né, consumir açaí ou então uma cana, né, de açúcar e tiver lá contaminado com as fezes do barbeiro, pode haver também essa transmissão. A outra doença é a malária. A malária é uma doença que a gente chama de endemia, é uma doença que atinge principalmente uma região de um país, certo? Por exemplo, aqui no Brasil, a região norte. E a malária causa muitas mortes todos os anos. Ela é causada por um protozoário chamado de plasmódio, que existe em três espécies. Tem o Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax. E o mosquito que transmite isso é o mosquito chamado mosquito prego. O nome científico dele é o Anopheles. Ele pica o indivíduo e acaba passando esse protozoário. Esse protozoário cai na corrente sanguínea do indivíduo e vai atingir principalmente as hemácias e o fígado. Lá nas hemácias, por exemplo, ele vai se reproduzir de uma forma assexuada, chamada de divisão múltipla, onde ele se divide lá e acaba rompendo as hemácias. E isso acaba gerando no indivíduo algumas consequências, entre elas uma febre muito alta e, como eu disse também, atinge a região do fígado do indivíduo. Lembrando que na malária o homem ele não é hospedeiro definitivo. O homem ele é um hospedeiro intermediário. Geralmente nas doenças o homem ele é um hospedeiro definitivo, porque, por exemplo, um micro-organismo, um protozoário, geralmente ele encerra o seu ciclo de vida no homem. No caso da malária é o contrário. Quem é o hospedeiro no caso
definitivo, certo? É o mosquito. O homem é um hospedeiro intermediário, tá certo? A forma de profilaxia, de prevenção da malária é combater também o vetor, combater o mosquito prego, né? O mosquito prego, o mosquito anófilis, e também proteger as casas, né? Com telas, enfim, com cortinas, certo? Para que o mosquito ele não possa entrar nas casas, tá certo? Hoje a gente falou dessas três doenças, no caso aí foram a amebíase, a doença de Chagas e a malária. Na próxima a gente vai falar aí de outras doenças causadas por protozoários. Valeu, pessoal, um abraço para vocês.